Olá, gente, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Seja lá o horário que vocês estejam apreciando esse vídeo. Espero que ele seja útil. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, né, o material que a gente vai construir nessa gravação, tá? Nesse vídeo, que é o material, inclusive, que vai ser postado aí também na plataforma, tá bom? Então, esse material aí, assim como está no plano, é intitulado Energia Cinética e Trabalho, tá bom? E nesse conteúdo, iremos falar primeiro de energia cinética. Na sequência, a gente vai falar um pouco do trabalho, né, da grandeza do trabalho e sua relação com a energia cinética. Depois a gente vai falar do trabalho da força gravitacional, trabalho da força elástica, sobre potência. Por fim, a gente vai mostrar a nossa lista de exercícios para este conteúdo. Lembrar que dessa lista sai uma questão para a nossa avaliação. Tá bom? Então, pessoal, o que é energia cinética, né? Em termos técnicos, energia cinética é a grandeza escalar associada ao estado dos objetos, né, seja esse estado de repouso ou estado de movimento. Tá bom? E essa definição ela é muito crua, né, então por isso que a gente coloca um pouco mais de detalhes nessa outra definição, que eu chamei de definição menos rigorosa. Tá bom? Então, essa definição para a energia cinética, basicamente, ela é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Então, ela estuda, né, como a força afeta os objetos, fazendo, por exemplo, entrar em movimento, e esse número ele descreve a energia do sistema, como ele varia. Né? Então, após um número muito grande de experimentos, os cientistas e engenheiros confirmaram que se o método por meio do qual atribuímos um número à energia for definido adequadamente, esse número pode ser usado para prever resultados experimentais, e mais importante, para construir máquinas capazes de realizar proezas fantásticas, como voar. Então, a característica do movimento era a característica inerente à energia cinética, que está atrelada também a outros fenômenos, não só da mecânica, como também o fenômeno da óptica, da propagação da luz, da propagação de uma onda, da propagação de calor, do movimento das partículas, fazendo assim com que haja, né, a variação de temperatura em um certo objeto. Então, tudo que indica um estado de movimento vai estar associado ali a uma energia cinética. Tá bom? Beleza. Em continuidade, é interessante a gente definir matematicamente, né, essa grandeza, que nós usamos a letra K maiúsculo, tá bom? Para definir a energia cinética. Então, se nós tivermos, né, um objeto com uma certa velocidade e uma certa massa m, nós podemos, assim, definir a energia cinética como esta equação, que é a metade do produto da massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia cinética é um tipo de energia, assim como o trabalho, e dessa forma ela é medida através da unidade Joule, tá ok? Então, a gente vai ver que todas as grandezas, né, que tem esse perfil de energia, elas são medidas no SI através da unidade Joule. O Joule, ou Joule, tá, é basicamente também quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Bom, então, para que a gente possa se aperfeiçoar, né, vamos apreciar esse exercício. Aqui ele fala de uma corrida, perdão, onde o pai ele tem metade da energia cinética do filho. E, por sua vez, né, o filho tem metade da massa do pai. Então, se a gente aumentar a velocidade em 1 metro por segundo, né, ou seja, o pai aumentar a velocidade em 1 metro por segundo, ele passa a ter a mesma energia cinética do filho. Então, aí a pergunta é, qual é a velocidade escalar inicial do pai e a velocidade inicial do filho? Bom, para isso nós transformamos essas informações em dados, né? E aí, nosso primeiro dado é este, né? Depois a massa. Então, chamamos aí a massa velocidade do filho de v filho, né? Do pai de v pai. E aí, se a gente somar a velocidade do pai, implica que a energia cinética do pai final, né? Ou se eu chamar assim de uma nova energia cinética do pai, né? Ela passa a ser igual à do filho, tá bom? Isso é para diferenciar, tá bom? Energia cinética inicial e final. Vou voltar aqui. Bom,
E aí a gente pode criar essas identidades, né? Qual é a identidade? Desculpa, né? A gente pode escrever as definições para as energias cinéticas. A do pai, a inicial, né, que fica dessa forma, tá certo? E a final, que fica dessa forma, uma vez que a gente tem esse aumento da velocidade para que as duas energias cinéticas sejam iguais, né? Bom, e como você, além disso, a gente tem que a energia cinética do filho é dada por esta equação, tá bem? Bom, diante disso, nós podemos usar essas identidades aqui, ó, esta, tá bom? E esta, para expor as grandezas de todos das duas situações, né? Tanto quando a velocidade do pai ela tem um valor, como depois quando aumenta em uma unidade. Então, na primeira situação, esta aqui, ó, nós temos aí a energia cinética do pai igual a metade da energia cinética do filho. A outra situação, aqui a energia cinética do pai aumentando 1 metro por segundo, é igual, exatamente igual, né, como vocês podem ver no texto aqui, à energia cinética do filho. Continuando, nós vamos basicamente cancelar algumas coisas que são comuns, mas para que a gente faça isso, nós vamos basicamente substituir, né, aqui a, a relação ali da massa, tá certo? Inicialmente da massa, tá bem? Então, lembrar aqui, ó, massa do filho é igual a metade da massa do pai. Então, aqui, trocamos a massa do filho pela metade da massa do pai, tá certo? Fazemos isso aqui também, ó. Então, aqui a gente faz desse lado direito também, tá bom? Então, fica metade da massa do pai. E aí vocês observam que esse termo ele aparece do lado esquerdo e do lado direito. Bom, eu deixei em vermelho, para vocês observarem. Ao cancelar esse termo, sobra basicamente isto, né? Aqui, na primeira equação, na primeira identidade, e isto na segunda, tá bom? Se a gente brinca um pouquinho aqui com matemática, temos essa equação, e aqui a gente manteve a mesma. Bom, se a gente substituir, né, a primeira equação na segunda, aqui, ó, basicamente trocando, né, a velocidade ao quadrado do filho por 4 vezes a velocidade ao quadrado do pai, tá bom? Como vocês podem observar aqui, ó, a gente tem que fazer o quadrado também, né, o quadrado perfeito, e trocamos aqui, tá bom? Velocidade ao quadrado do filho por 4 vezes a velocidade ao quadrado do pai. Bom, quando a gente brinca um pouquinho com a matemática, né, por exemplo, a gente pode multiplicar tudo por 2, tá certo? Ou acredito 4 por 2, né? Então a gente vai ter ali esse cara aqui passando para a direita, ó, então ele vai passar negativo, esse aqui passa negativo também, esse quando passa negativo, ele subtrai 1, aí fica exatamente 1 inteiro, né? Esse passando negativo, fica negativo, e esse passa negativo também, fica negativo. Depois a gente faz o translado, né, dos membros e obtém exatamente essa equação do segundo grau, e se a gente usar o método de Torricelli, perdão, o método de Bhaskara, né, nós temos que a velocidade do pai, o valor positivo, né, dá este resultado, tá bom? Por consequência, a velocidade do filho, quando a gente usa uma das equações lá na relação entre as suas velocidades, nós encontramos essa equação. E aí provamos que a velocidade do filho é o dobro, né, da velocidade do pai, tá bom? Bom, aí está solucionado o problema. Pronto, pessoal, então aqui nós brincamos um pouquinho com a energia cinética, fizemos um exercício aí extremamente interessante, e agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho, tá? O trabalho é uma energia que é transferida para um objeto, através de uma força, né, que age sobre esse objeto. Ou o objeto age, né, transfere essa energia dele, né, para um certo objeto, tá bom? Isso vai acontecer bem facilmente quando, por exemplo, você tem um gás em expansão, então o ambiente, né, o sistema, ele transfere essa energia para o ambiente externo. E quando a gente pega nesse gás dentro de uma bexiga e aperta, nós transferimos a energia para o gás. Então, essa energia ela pode ter esses dois fluxos, né, de fluir de um certo ambiente ou fluir para o ambiente, né, fluir do ambiente ou fluir para o ambiente. Então, isso vai ter um contexto mais na termodinâmica. E em relação ao objeto, a gente tem isso também. Quando nós empurramos um objeto, nós transferimos uma energia para aquele objeto. Por outro lado, se esse objeto ele tem atrito com o solo, né, o solo transfere energia para o objeto, tá bom? Então,
na verdade, ele perde energia, né? O objeto ele perde energia para o chão, tá certo? Através justamente da energia térmica e que é criada através do atrito, da força de atrito. Então, nós transferimos energia para o objeto e o objeto perde essa energia para o chão, tá bom? Então, a gente vai entender que nessas situações o trabalho ele tem um sinal, né? Positivo ou negativo, dependendo da situação. Bom, então o trabalho, portanto, ele é uma energia transferida, né? Ele realizar trabalho é o fato de transferir energia. Realizar trabalho é transferir energia, tá bom? Então ele tem a mesma unidade da energia cinética, que é o Joule, tá bom? E aqui tem um pouco de contexto aí, falando um pouco também da transferência, né, do fluxo d'água, relacionando aí com o trabalho. Como a gente já fez um contexto, tá? Vou deixar aqui para vocês apreciarem a leitura. Beleza. Para que a gente possa construir a ferramenta matemática que vai nos dar, né, o cálculo, ou seja, o valor do trabalho nos problemas, nos exercícios, a gente vai montar esse exercício aqui, montar esse exercício mental, né, que é considerar uma conta, ou seja, uma bolinha, tá certo? Que sobre ela existe uma força oblíqua, fazendo um ângulo φ com a horizontal, e, por consequência, ele vai ter uma componente, nessa força tem uma componente vertical para cima e uma componente horizontal para a direita, tá certo? E nesse caso, se a gente quer saber o trabalho, né, dessa força F para mover essa conta na horizontal, a força que executa esse trabalho é essa força da horizontal, tá bem? Beleza, então, desta forma, se a gente escreve, né, a componente da força no eixo x, nós temos exatamente essa equação 3, e é importante a gente perceber que à medida que essa força vai causando movimento sobre o objeto, né, a energia cinética ela vai cada vez mais crescendo, ou seja, você vai tendo cada vez mais energia cinética, né, e à medida que você vai fazendo, continuando fazendo isso, esse objeto ele tem um deslocamento dele para a direita, e cada vez mais que você consegue fazer isso, sem, por exemplo, existir atrito, né, a energia cinética ela chega a um valor máximo, então sai de um valor inicial e vai a um valor máximo, executando essa distância. Então a gente percebe que existe aí nessa transferência, né, de, de energia, que é justamente a definição do trabalho, existe uma variação da energia cinética. Então, será que a gente pode relacionar os dois? A resposta é sim. Nós começamos basicamente com essa equação de Torricelli, aplicado a esse problema, tá bom? E quando nós multiplicamos a equação por 1/2, né, da massa, nós obtemos essa equação 5. Já trocando aqui a massa, né, vezes o AX pela força X, certo? Bom, e aí vocês percebem, né, que surge, no caso aqui do lado direito, essa transferência de energia, né, ela vai fazendo o objeto ficar mais rápido, surge do lado direito uma certa grandeza, que é exatamente o trabalho. Tá bom? Destacar que o Fx é justamente F cosseno de φ. E aí, por consequência, nós temos que a definição do trabalho é a força, né, que age sobre o objeto, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né, entre a força e a horizontal. Isso quando nós falamos do trabalho na horizontal, tá bom? Desde que essa força seja constante. Bom, uma vez que a gente tem na nossa cabeça o que é trabalho e o que é energia cinética, nós podemos definir um certo teorema. Esse teorema ele diz que a variação da energia cinética em uma partícula é igual ao trabalho total, ou seja, todo o trabalho. Então, pode ser que existam várias formas de trabalho, como, por exemplo, você empurra um objeto num local com atrito, então vai ter o trabalho da força de atrito e o trabalho da força aplicada. Então, nessa situação, você somaria os dois trabalhos, e aí essa soma, né, ela é igual à variação da energia cinética. E assim nós temos essa equação matemática que também imprime, né, essa definição. Tá bom? De uma forma textual, nós temos que a realização de trabalho com sinal positivo implica em um aumento na energia cinética e uma realização de trabalho com sinal negativo indica uma diminuição na energia cinética. De uma forma bem simples, né, é importante a gente entender que uma região com muito atrito, nós vamos ter ali, no caso, um trabalho total negativo, porque faz com que esse objeto, né, ele diminua, no caso, a sua velocidade, e aí, como consequência, a gente tem a energia cinética saindo
de um valor maior para um valor menor, porque a velocidade, né, do objeto diminui, tá bom? Bom, para a gente poder brincar um pouquinho, eu trouxe esse exercício aí do nosso livro-texto. É um objeto com 8 gramas, tá? E ele está se movendo no sentido positivo do eixo. E aí, quando ele passa pela posição inicial, ele tem uma certa energia cinética, essa energia K0, tá bom? E aqui a gente percebe, né, que é um gráfico da energia cinética versus o deslocamento. Bom, e é interessante a gente perceber que essa energia cinética K0 vale 30 joules e a força ela continua a agir, tá? Então a pergunta é, qual é a velocidade do objeto no instante em que ele passa pelo ponto x igual a menos 3 metros, né? Ou seja, quando ele estava aqui na posição menos 3 metros, qual será que é a energia desse objeto? Qual será a velocidade dele? Bom, para que a gente faça isso, né, primeiro nós temos os dados, né? Organizamos os dados, eu chamei essa velocidade lá na posição menos 3 como Vx igual a menos 3, bem intuitivo, né? E aí, pessoal, nesse caso a gente usa o teorema do trabalho de energia cinética. Então, nós escrevemos o teorema, tá bom? Depois a gente simplesmente, né, escreve aqui a energia final, aqui eu vou usar nesse trecho o teorema, tá certo? Ó, daqui para cá, aqui a energia cinética é zero, né? Então fica bem simples assim, ó. E do lado direito a gente tem a força vezes o deslocamento, né? Ou seja, o trabalho, né? Nesse trecho. Então o deslocamento aqui é de 0 para x, para 5, né? Então fica ali no caso, aqui inclusive, né, desculpa, né? Eu coloquei o 4 aqui, tá certo? Modifiquei um pouco a questão, né? Coloquei o 4, mas não fiz a edição aqui ainda, tá? Vou editar tirando aqui o 5, colocando 4, tá bom? Beleza. Então, tendo isso, né, essa mudança aqui na nossa apresentação, e aí a gente faz a mudança depois na figura, tá bom? Nós vamos ter aqui 4 menos 0, né, que seria a posição final, tá certo? Aí, como consequência, a gente tem aí que a força é igual a menos 9 newtons. Bom, como é uma força que faz com que a velocidade ela diminua, ela é uma força contrária ao movimento, certo? Por isso que deu negativo aqui, certo? Bom, pessoal, para finalizar, a gente usa, né, a segunda lei de Newton e encontra assim a aceleração ou a desaceleração, né? Encontrando menos 4,5 metros por segundo ao quadrado. Por fim, a gente usa, né, a energia cinética para, no caso, né, a posição igual a zero, aqui, tá bom? Com o objetivo de encontrar a velocidade naquele lugar, ou seja, na posição zero. E aí, quando a gente faz aí a nossa brincadeirinha matemática, nós encontramos aqui facilmente a raiz de 36, ou seja, 6 metros por segundo. Bom, é 2, no caso, né, 2 vezes o 36, que está 72, só que a massa, né, são 2 quilogramas. Bom, então, a raiz de 36, 6 metros por segundo. Por fim, a gente usa a equação de Torricelli, ali daquela velocidade, né, tudo está distante da posição x igual a menos 3 metros, ou seja, tem uma velocidade ali, e a velocidade inicial, no caso, você vai fazer o papel, né, a velocidade vezes zero vai fazer o papel da velocidade final na posição x igual a zero. Tá bom? Então fica aqui basicamente a velocidade final quadrada igual a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Substituindo, né, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 4,5, aceleração negativa, né? Então, por isso vocês podem observar que aqui que a gente vai ter um sinal negativo que eu já troquei aqui, tá certo? Aqui a gente vai ter, né, basicamente o seguinte, ó, esse termo aqui é negativo, né, por causa que a aceleração é negativa. Então, quando ele passa para a esquerda, isso aqui é zero, tá bom? Então, quando ele passa para a esquerda, aí está negativo, mas passa positivo. E esse fica positivo do lado direito. Então, quando ele faz o translado da equação, né, fica positivo, tá bom? Por isso que 2 vezes 4,5 dá 9, mas porque a gente já fez esse translado da equação. Essa brincadeirinha matemática é simples, né? Então, a gente tem o 9 vezes o delta x, né, que é zero, a posição, no caso, final, né, que seria, no caso, justamente o zero, menos o menos 3, que seria a posição inicial. Então, quando a gente resolve aí,
e vamos ter raiz de 63, que pode simplificar como 3 raiz de 7. Certo, pessoal? Uma questão que tem várias etapas, é importante entender, né, que o problema ele se setoriza, então tem sempre que fazer essa estratégia, tá? Para poder dar certo aí para vocês. Bom, agora a gente vai tratar dos dois tipos de energia e trabalho, perdão, trabalho de força gravitacional, inicialmente, depois da força elástica, tá? Por fim, a gente fala sobre a potência. Ok, sobre o trabalho da força gravitacional, eu trouxe aqui uma ilustração para a gente perceber que quando um objeto, né, são duas situações, ele pode subir ou descer, mas quando ele está descendo, perdão, quando o objeto, na verdade, desculpa, né, na situação que o objeto está subindo, né, então ele tem um movimento para cima, só que a única força que age sobre esse objeto é uma força que puxa-o para baixo. Então, esses dois vetores, o D e o FG, têm sentidos inversos. Então, naquele cosseno, a gente vai ter o cosseno de 180 graus. E aqui é importante perceber, né, que o objeto ele sai de uma energia cinética maior e ele vai diminuindo até ter uma energia cinética nula, onde o objeto ele vai parar momentaneamente e começar a cair. Tá bom? E aí, nesse caso, o trabalho é negativo, porque a força gravitacional ela reduz, né, a energia cinética e, por consequência, ali reduz a velocidade. Bom, então, matematicamente, quando a gente aplica aí a definição, né, da força gravitacional na definição do trabalho, nós temos a equação 8, e aí nós podemos ter duas situações, né? Quando o objeto ele está subindo, nós temos aí m menos mgd, né? E quando ele está descendo, ou seja, quando a força gravitacional ela está no mesmo sentido do deslocamento, do movimento, aí fica só mgd, ok? Bem simples aí. E aí essa questão do sinal é sempre estar atento ao fenômeno, e aí não tem dúvida, tá? Bom, então, quando o objeto ele não está simplesmente, né, solto ou no espaço, ele está sob a ação de uma certa força, que a gente vai chamar de força aplicada, né, essa força F, a força aplicada, tá bom? Aí a gente vai ter situações, digamos, específicas, né, vai depender muito do estado do movimento do objeto, se está em repouso ou não, tá bom? Então, por exemplo, né, quando o objeto ele sobe, né, e existe uma força aplicada de forma constantemente puxando esse objeto para cima, né, e ainda, claro, a força gravitacional agindo ali, esse caso aqui, o trabalho da força F é positivo e da força gravitacional é negativo. Por outro lado, se o objeto cai, né, e existe uma força, né, tentando puxar para cima, como, por exemplo, a força de arrasto, então essa força F, no caso, ela é negativa e a gravitacional é positiva, tá bom? Então, de forma bem clara aí. Bem, então, se a gente aplicar o teorema do trabalho de energia cinética nessa situação, nós vamos ter essa equação aqui, vamos lembrar que, né, o trabalho total é justamente a soma, né, dos trabalhos, então a gente vai ter isso aqui. E se, por exemplo, né, o objeto, ele inicialmente e no final, ele tiver ou uma energia cinética igual, ou ele tiver em repouso, tanto antes como depois, né, nós vamos ter que esse trabalho, essa força aplicada, é exatamente igual a menos o trabalho de força gravitacional, tá bom? Isso vai ser tanto para levantar como para baixar o objeto, tá bom? Dependendo do sentido do movimento, esse resultado pode estar mudando. Beleza. Já o trabalho da força elástica, basicamente a gente tem que entender que é um sistema. Né? Que sistema? Um sistema bloco-mola. Né? Então, se inicialmente esse sistema ele está relaxado, né? Ou seja, ele está em repouso, então a gente vai entender que a posição inicial do objeto é nula e a força sobre o objeto, seja da mola ou a força externa, também seja zero. Então, o sistema está relaxado. Mas se, por exemplo, nós tivermos uma força sendo aplicada sobre o objeto, sobre o bloco, né? Comprimindo ou esticando a mola. O que vai acontecer depois que a gente solta o objeto, ou seja, que a gente deixa de aplicar essa força? Vai existir uma força que é menos uma constante, que a gente chama de constante elástica, vezes o deslocamento, que, no caso, foi dado inicialmente a esse bloco. Tá bom? Essa força é uma força que a mola executa sobre o bloco, e é conhecida como lei de Hooke. Essa constante pode ser definida ou calculada graficamente, né,
experimentalmente, e a unidade dela é o Newton por metro. Bom, isso vai acontecer sempre que a gente perturbar o sistema, tá? Então, aqui estão situações de perturbação. Inicialmente, aqui a gente tem uma perturbação de compressão, perdão, de esticamento, tá bom? Ou de extensionamento, a mola está sendo esticada, né? E aí, com consequência, a mola ela puxa, né, o objeto para a esquerda, tá bom? Aqui é importante a gente perceber, né, que a força Fx, ela, se a gente entender, né, que no caso X, no caso está sendo positivo para a direita, né, mas a força Fx da mola, né, tá sendo, puxa o objeto para a esquerda, então por isso negativo, tá? Já por outro lado aqui, ó, se a gente empurra o objeto para a esquerda, adotando o sentido positivo para a direita, então vai ter uma força da mola no sentido positivo do eixo, tá bom? Bom, daí nós podemos, com essa força elástica, a gente pode definir o trabalho da força elástica, né, o trabalho do sistema massa-mola. Para isso, nós temos que somar todas as contribuições, ou seja, todos os trabalhos, né, infinitesimais que existem ali em deslocamentos pequenos, ΔXi, certo? Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que lembrar a definição da força elástica sobre o objeto. Então, quando a gente faz isso, nós temos essa equação. Se ao invés de somarmos discretamente, nós integrarmos, ou seja, somarmos continuamente, nós vamos ter esta equação. E se ainda nós supusermos que o objeto inicialmente, né, ele está na posição de origem, ou seja, zero, né, nós vamos ter simplesmente essa equação. Tá bom? Essa é a definição do trabalho de força elástica. Bem, então, se houver uma força sendo aplicada, né, sobre esse objeto, aí a gente vai ter a aplicação, no caso do teorema do trabalho de energia cinética, que eu vou fazer uma pequena correção, pessoal, que seria trabalho de energia cinética, tá bom? E aí, nesse caso, né, diferentemente lá do problema da força gravitacional, né, a gente vai ter que o trabalho da força aplicada é igual a 1 meio de kx ao quadrado. Então, nesse caso fica, menos, né, essa expressão, por isso que fica positivo aqui, tá bom? Beleza, então a gente vai fazer um exercíciozinho sobre o problema da gravitação, tá certo? Esse exercício aqui é basicamente um objeto que está sendo baixado, né, por uma corda, verticalmente. Esse objeto tem uma massa m, e esse objeto ele tem uma aceleração de g sobre 4, tá bom? Ele desce uma distância d, e aí é pedido no problema o trabalho realizado pela corda, o trabalho realizado pela força gravitacional, a energia cinética e a velocidade do bloco. Tá bom? A gente começa aplicando aí a segunda lei de Newton sobre o objeto, adotando o sentido positivo para baixo, tá bom? Então nós vamos ter com isso, né, com esse cálculo aí, nós vamos ter que a tensão é 3/4 da massa vezes a gravidade, tá bom? Nesse caso aí, né, a gente substitui a aceleração do bloco por g sobre 4, assim como foi dado, tá bom? E daí a gente segue para a letra B, né? Começamos o trabalho da força gravitacional, tá bom? E é basicamente substituir, né, a força gravitacional por mg e vezes a distância. Então, é exatamente isso, tá bom? Em vermelho aqui. Por outro lado, o trabalho da força de tração, né, como o objeto ele desce e a força de tração, no caso, é para cima, então vai ter um ângulo de 180 graus e a gente vai ter esse menos aqui, tá? Mas em relação à tração, é só substituir esse valor que foi encontrado e nós temos essa expressão. Na letra D, a gente quer a velocidade, né? Então, a gente usa a equação de Torricelli, considerando que o objeto ele sai ali inicialmente do repouso, considerando a nossa aceleração, certo? Que é g sobre 4, né? E aí a gente tem que a velocidade do bloco na descida, na velocidade final, é a raiz de GD sobre 2, tá bom? E por fim, agora que a gente tem a velocidade, nós podemos calcular a energia cinética. É só substituir, o quadrado disso aqui fica GD sobre 2, né? Tem um 2 aqui, então fica sobre 4, tá bom? Só para fechar, nós temos aqui o conceito de potência, tá? Potência é a taxa como se realiza a energia em relação ao tempo.
ou como transformado uma forma de energia em outra energia, né, como é o caso justamente da energia elétrica, por exemplo, gerando a energia de movimento em um compressor, certo? Então, essa taxa, a taxa com que isso acontece em relação ao tempo, é definida como potência, tá certo? E aqui a gente tem um exemplo aí de um motor a combustão, né, transferindo essa energia térmica, né, para, no caso, a energia do movimento, que faz com que o carro, a caminhonete, ela consiga içar, né, esse caixote, essa casa móvel, né? Certo? Então, matematicamente, ela é dada por essa equação 18, tá bom? A unidade de potência é o joule por segundo, que pode ser também escrito como watts, tá certo? É representado também simbolicamente pela letra W, a unidade de watts, tá certo? Então, fazer um pouquinho de confusão aqui com o trabalho, mas enfim, essa é a unidade, tá? Se a gente quiser não calcular a potência média, né, ou seja, em um certo tempo, a gente quiser calcular a potência em um certo momento específico, né, nós desenvolvemos um pouco esta equação, chamando essa potência momentânea de potência instantânea, tá? E aí nós temos essa equação aqui, seria a potência instantânea, tá bom? Ela é diferente da potência média, porque a potência média é em todo um percurso de tempo e a potência instantânea é só num instante, tá bom? Para a gente trabalhar um pouquinho esse conteúdo, nós trazemos um exercício aqui de um elevador, com essa massa, ele, no caso, ele se desloca, né, uma distância subindo 200 metros em 20 segundos, isso com velocidade constante. E é perguntado qual é a taxa média, ou qual a força, né, do cabo que o elevador realiza o trabalho, ou seja, qual é a potência, né? Nós organizamos os dados e daí a gente primeiro calcula a potência, né, a força do cabo, perdão, a força, o trabalho da força do cabo, né? Que é basicamente o trabalho da força gravitacional, certo? Bom, aí nós temos aí justamente MGD, certo? E aí quando substituímos os valores tem 6.000, 6 vezes 10 a sexta joule. Dessa forma, nós podemos aí, é importante destacar, pessoal, que essa expressão ela fica, né, idêntica ao trabalho da força gravitacional, por quê? Porque se a gente observar a força gravitacional e a força de tração do cabo, né, elas são iguais. Por quê? Porque quando a gente aplica a segunda lei de Newton, o elevador ter velocidade constante, então ele não tem aceleração. E aí a conclusão é que, em módulo, né, a força gravitacional é igual à força de tração. O que nós queríamos realmente era o trabalho da força no cabo, que é a força de tração. Só que como os dois são iguais, então a gente tem que o trabalho da força no cabo é igual ao trabalho da força gravitacional em módulo. Por isso aqui, tá bom? Então quando aqui a gente substitui, pessoal, nós encontramos aí que o trabalho, a potência, né, média, executada pelo motor ali sobre no cabo, né, e sobre o elevador é 3.000 vezes 10 a quinta watts, certo? Nós temos a lista, as questões da sequência da lista, questão 4, 5 e 6, tá bom? Uma dessas a gente vai usar na prova. É isso, até mais.